No nome do Senhor, vamos abrir nossa Bíblia em Tito, Epístola de Tito, capítulo 2. Eu vou pedir que, se fosse possível, para os irmãos projetarem o versículo 11 e 12. Nós vamos nos deter apenas nesses dois versículos. Vamos fazer a exposição bíblica apenas desses dois versículos. O texto todo seria do versículo 11 ao versículo 14. São duas manifestações da graça, a graça na santificação e a graça, a partir do verso 13 e 14, a graça na segunda vinda de Cristo. A graça que nos capacita a esperar a volta de Jesus, ansiar pela volta de Jesus, desejar. Então, o versículo, a palavra manifestação é chave na compreensão desse texto. Então, do versículo 11 ao versículo 12, fala da manifestação da graça no presente século, no dia de hoje, para que nós vivamos. E nos versículos 13 e 14, fala da graça capacitadora para a manifestação da glória eterna de Jesus. Então, nós vamos nos deter nos versos 11 e verso 12, onde nós vamos falar sobre a graça capacitadora. Bem, vamos ler esse texto. Passe seus olhos pelo texto, permita que Deus comece a falar com você, comece a olhar cada palavra, faça uma leitura bem cuidadosa desse texto com seus olhos, versículos 11 e 12, preste atenção nas palavras, nos termos, permita que Deus fale ao seu coração. Leiamos, pois, a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém. Com a sua Bíblia aberta, vamos lá. Vamos compartilhar esse texto com os irmãos. Domingo passado nós deixamos aqui, a exposição de Mefibosete e a graça que te aceita do jeito que você é. Uma das melhores notícias da graça, o Evangelho e as Boas Novas, é que quando alguém chega a Cristo, ou quando Cristo alcança alguém, a graça não pede mudança primeiro. Não mude a sua vida, não transforme para vir. Venha do jeito que você está. Venha do como você está. A graça nos alcança lá na nossa realidade. A graça nos busca lá em Lodebar, na nossa pobreza, nas nossas imperfeições, nas nossas mancadas, nas nossas fraquezas, no nosso deserto, nosso lugar árido, onde nós estamos. E essa graça te traz para o reino, te transforma, te transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, para você entender o que nós vamos expor nessa manhã, Deus ama tanto a minha vida e a sua, que Ele te aceita do jeito que você é. Glória a Deus. Mas só que Deus te ama tanto, tanto, que Ele não vai deixar você ficar do jeito que você está. A primeira graça é a salvadora. A segunda manifestação da graça é a santificadora. A conversão se evidencia no desejo da santificação. Um verdadeiro convertido quer ser transformado. Um verdadeiro convertido tem desejo pela santificação. Um verdadeiro convertido, ele não se conforma mais com os seus pecados. Na linguagem de Paulo aqui, com a sua impiedade e com suas paixões mundanas. Ele anseia por mudança, ele anseia por crescimento. Se você é salvo em Cristo, se você teve uma experiência com o Senhor, o Espírito Santo começa a depositar no seu coração, a iluminar o seu coração, e você começa a desejar uma mudança. É mais ou menos como aconteceu com Davi no Salmo 51. Ele chega para Deus e, em outras palavras, ele diz assim: Senhor, pior do que eu fiz é o que eu sou. Eu sou muito grato pelo perdão, eu quero ser perdoado, o perdão é maravilhoso, eu preciso do perdão, mas eu preciso de mais. Além de me perdoar, o Senhor precisa criar em mim um espírito novo. O Senhor precisa mudar a minha vida.
Porque se o Senhor não mudar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Pior do que eu faço é o que eu sou. E eu preciso ser transformado não naquilo que eu faço, mas na minha essência. E a Bíblia chama isso de santificação. Então venha do jeito que você está. Mas nós vamos ver nessa manhã que Deus, além de te receber, apesar de te receber do jeito que você está, Ele quer transformar a sua vida. Amém? Você quer ser transformado por Deus? Você quer ser mudado? Irmãos, há uma heresia nos nossos dias que é a graça barata. Que é a graça que não precisa fazer nada. Pode vir de jeito que você está e ficar. Esses dias eu vi uma pregação, alguém me mandou um trecho de uma pregação de um pastor, e ele dizia, venha, a igreja é o lugar das pessoas que estão arrebentadas, dos ladrões, dos alcoólatras, dos dependentes químicos, dos homossexuais, das prostitutas, venha, aqui é o teu lugar, você vai se sentir bem aqui você vai ser amado, vai ser acolhido, porque aqui nós te aceitamos do jeito que você está. E se ele tivesse colocado uma vírgula, seria maravilhoso. Mas ele colocou um ponto e acabou. Irmãos, isso não é igreja. Isso é graça barata. A verdadeira graça de Deus te aceita do jeito que você está. Mas Deus ama tanto a minha vida e a sua, que Ele quer transformar para nós glorificarmos a Deus com a nossa vida. Amém? Graça capacitadora. A graça que salva também é a graça que ensina. A linguagem que Paulo vai usar aqui é a pedagoga, a graça ensinadora. E ele vai usar uma expressão inicial, ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Manifestou, a palavra manifestou aí é teofania. A expressão é teofania, é a epifania, melhor dizendo. É usada para a segunda vinda de Cristo. Epifania é um termo para manifestação, se manifestou. Nós vimos, ficou claro para nós, a manifestação da graça, o aparecimento da graça. Mas talvez você pergunte, mas a graça não sempre existiu? Então, epifania significa manifestação de algo que já existia. Esse termo era usado também de forma comum para um amanhecer de um dia, de um lindo dia. A luz brilha e as trevas vão embora, até que tudo fique claro. Isso é epifania, isso é manifestação. Eu lembro quando os meninos eram pequenos, nossos filhos, a gente sempre gostou de fazer a nossa viagem final de ano para a praia. Era um dia assim, uma época que a gente ansiava, ficava esperando, né? Expectativa, as crianças juntavam moedinhas e tudo, a gente ficava tudo animado. E a gente tinha um ritual que a gente saía de madrugada, escuro. Não combinava assim, saía no escuro, ainda alguns iam dormindo, e aí a gente de repente estava andando naquela estrada, e de repente, irmãos, naquelas trevas, naquela escuridão, você olhava lá no finalzinho assim, algo bem pequenininho começando a surgir. Algo lindo de se ver. E de repente, o sol ia se manifestando, a luz ia se manifestando. E numa linguagem poética, a gente podia perceber o desespero das trevas tendo que sumir, porque a luz ia se manifestar e ia expulsar todas as trevas. E de repente era dia, e de repente o sol brilha, ilumina, clareia todas as coisas. Epifania, manifestação, significa isso, é a luz que brilha e as trevas vão embora, até tudo ficar claro. A graça estava invisível, mas agora é clara. Na noite o sol existe, mas agora ele se manifestou. De repente epifania, de repente graça. Você que vivia confortavelmente com as trevas e com o pecado, agora você começa a ver a luz, e a luz começa a denunciar a tua vida e o que precisa ser transformado. É a graça ensinadora, é a graça transformadora. Cabe aqui um parênteses, um ponto para a gente lembrar que essa epístola foi escrita a Tito, e Tito estava estabelecendo lideranças de igrejas que haviam sido fundadas por Paulo, e aqui ele estava tentando organizar essas igrejas, e essas igrejas ficavam nas ilhas de Creta. E aqui é importante a gente entender um pouquinho da cultura. A cultura cretense, a cultura da ilha de Creta, era a cultura da mentira, das trevas e do engano. Essa era uma região que quanto mais mentiroso o sujeito fosse, mais herói ele era. A mentira era exaltada, a mentira fazia parte.
A maneira como alguém enganava o outro, como o marido enganava a esposa no adultério, como um filho enganava os pais, como no comércio você passava à frente, isso era exaltado. Era a cultura das trevas, era a cultura da mentira, era a cultura do engano. Aí vem o cristianismo, aí vem Cristo, aí vem a pregação do Evangelho, e a luz transformadora e a manifestação da graça agora traz graça, luz e verdade. Então, onde tinha mentira, trevas, engano e morte, agora a graça, a luz e verdade. Você imagina que choque, que confronto desse evangelho com essa cultura. Vale a pena a gente lembrar também que a graça, tem 3 aspectos da graça importantes da gente explicar aqui, para a gente entender essa graça. Lembra que essa graça aqui é salvadora no processo de santificação. Vamos lembrar que nós precisamos de 3 aspectos da salvação. Nós somos salvos do inferno na cruz do Calvário. Isso chama-se conversão e novo nascimento. Nós estamos sendo salvos agora no processo de santificação. Isso a Bíblia chama de santificação. E seremos eternamente salvos na glória quando Cristo voltar. Aí estaremos 100% livres do poder do pecado sobre nós. Esse trecho, esses 2 versos estão tratando da graça salvadora que nos salva de nós mesmos. Nós precisamos ser salvos do inferno, mas nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Lembra, o povo de Israel levou um dia para sair do Egito, mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. O Egito estava impregnado dentro do coração daquele povo. Esdras e Neemias passou a mesma coisa. O povo sai do cativeiro babilônico, mas eles tinham outro cativeiro, o cativeiro do coração. E Deus sabe que o dia que Ele te alcançou, o dia que Ele te transformou, o dia que você se converteu, você veio como você estava, mas tinha muita coisa para mudar na tua vida. E aí o processo chama de santificação pela graça. A salvação é pela graça, a santificação é pela graça. Se nós não entendermos que a santificação é pela graça, irmãos, nós vamos entrar para o esforço, para o legalismo, esforço próprio, tentar fazer na força, e na força não vai. A carne não é capaz de produzir santificação, só a graça de Deus. Esse era o problema dos Gálatas. Paulo disse, vocês começaram na graça e agora estão na lei, estão nas forças da carne. A salvação é pela graça? Sim. A santificação também. É o poder, é a manifestação da graça. Vamos falar rapidamente sobre os três aspectos dessa graça. Primeiro, a origem dessa graça. Irmãos, a origem da graça é o coração de Deus. Nós estamos falando dos atributos de Deus, estamos encerrando hoje. Deus é gracioso. A graça tem origem em Deus. Fala da origem de Deus, nasce em Deus e se revela na pessoa de Cristo, como a Samantha colocou aqui. Cristo é a manifestação dessa graça, cuja origem é em Deus. O autor, a fonte, a graça nasce em Deus, é uma decisão de Deus. Qual a natureza dessa graça? Salvadora. Favor ativo, salva quem merece, quem não merece. A natureza da graça é salvar o perdido, sem esperança. E aqui, nos santificar, nos transformar. E em terceiro, qual a extensão da graça? Paulo vai usar uma expressão, ele vai dizer, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui é muito importante nós entendermos que aqui é qualitativo, não é salvar todos os homens quantitativo, não é salvar todos os homens, mas qualquer tipo de homem. Não é numérico. Se fosse numérico, nós cairíamos no universalismo, que é outra heresia muito presente no nosso século, de que todo mundo vai ser salvo. Muitos pastores embarcando nessa doutrina, muitas igrejas entrando nessa heresia, de que no final das contas Deus vai olhar o inferno cheio, o céu vazio, o diabo rindo, e ele vai dizer, pai, é o seguinte, todo mundo que está aqui vem para cá do jeito que está, não precisa de Cristo, não precisa de nada, no fim todo mundo vai ser salvo, porque é pela graça mesmo. Esses dias eu vi um expositor dessa heresia, ele dizia assim, ora, se é pela graça, a pessoa não precisa nem se arrepender, não precisa fazer nada. Gente, isso é graça barata. Ah, mas se é graça, eu posso fazer o que eu quero. É pela graça mesmo. Isso é falta de compreensão. Paulo já enfrentou isso na sua época, né?
quando ele começa a falar da graça, todo mundo começa a ficar animada. Ele fala, peraí, gente, vocês não estão achando que porque pela graça vocês podem fazer o que quer também, não vão aproveitar da graça, não é assim. Nós vamos explicar isso detalhadamente daqui a pouco. Muito bem. Qual a extensão? A qualquer tipo de homem. E eu gosto muito dessa expressão, irmãos, porque é salvador a qualquer tipo. Não importa o que o pecado destruiu na tua vida, Deus é capaz de restaurar. Não há nada que o pecado tenha feito de mal para você, no seu caráter, na sua personalidade, na sua maneira de ser. Essa graça pode mudar a sua vida. Essa graça pode transformar você. A linguagem do verso 12, educando-nos. A palavra aqui para a ideia pedagoga é a ideia daquele educador, da educadora, que pegava as crianças, cuidava das crianças, mas ensinava os pré-adolescentes até levá-los a uma forma de que eles pudessem seguir a sua vida acadêmica. Nessa época, conhecimento era raro, é só para pessoas muito ricas. Então essa figura da paideia, a figura da pedagoga, ela pegava a criança onde ela estava sem conhecimento e levava até o conhecimento. Então Paulo vai usar essa expressão, que a graça faz isso, ela nos leva, nos conduz. Ela é capacitada, ela tem o poder de nos conduzir. É a graça que nos educa. É a graça que nos transforma. É a graça que vai pegar onde você está. Mefibosete chegou daquele jeito, mas não vai ficar daquele jeito, vai ser transformada. Depois desse sermão, nunca mais você vai dizer assim, eu sou assim mesmo, quem quiser me aceita do jeito que eu sou. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Sempre Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Você pode ter nascido do jeito que você tenha nascido, você pode ter feito o que você fez, se você se render à graça do Senhor, Ele vai te transformar numa pessoa piedosa. A graça pode fazer isso na sua vida. Ela nos leva pela mão para nos reeducar, para nos dirigir. É a professora, é a redenção da nossa alma. E a partir dessa expressão que a graça se manifestou educando-nos, eu gosto também de outra expressão que Paulo usa, reeducar. Quer dizer, foi educado errado, agora precisa educar da maneira correta. E o gráfico é muito simples. Se nós fizéssemos um esboço aqui para você entender o que a manifestação da graça fez, nos educou. Primeiro, ela nos ensinou o processo de sermos renegados, ter a capacidade de renegar e também de reeducar. Então, a graça te deu capacidade para você abandonar duas coisas. Renegar significa abandonar, é a capacidade de deixar. E você olhar alguma coisa, você tem interesse, mas você não quer, você abandona. Isso aqui chama renegar. Você deixa de lado, você não quer mais para a tua vida, você começa a abandonar aquilo. E a Bíblia diz que a graça vai nos levar a abandonar dois tipos de nicho de pecado: impiedade e paixões mundanas. Só que não vai deixar a gente vazio, vai tirar a impiedade e a paixão mundana e vai nos reeducar para viver uma vida no presente século. Hoje à tarde, hoje já no almoço você vai experimentar isso, hoje à tarde, amanhã, durante a semana no seu trabalho, você vai viver uma vida sensata, justa e piedosa. Então o esboço é bem simples: abandonar impiedade e paixões mundanas e viver uma vida sensata, justa e piedosa. Muito bem, vamos ver um pouquinho o que a graça faz com que a gente consiga abandonar. Eu fico vendo, irmãos, acompanhando famílias e mais famílias que têm problemas com o marido, com o filho, com a esposa, com vícios, com pecados. E a família fala e tenta e não consegue abandonar. É um imã que atrai aquela pessoa para o pecado, para o vício. E eu fico encantado com esse texto. Diz que a graça vai te capacitar para abandonar. Ninguém vai cobrar, ninguém vai exigir, ninguém vai pedir. Você mesmo vai dizer, eu não quero mais esse pecado. Eu não quero mais, isso não me serve mais. Deus vai fazer isso na tua vida. Esse pecado de estimação que você tem, esse hábito pecaminoso que está destruindo a tua vida, Deus vai te dar graça de você abandonar.
Você tem problema com bebida? Você bebe? O bar perto da sua casa não vai fechar, ele vai continuar aberto. Você vai passar na frente e vai abandonar. Você não vai ser atraído mais, você não vai entrar. Você vai ter a força de Deus e abandonar o seu pecado. Seja qual for. O que é impiedade? A primeira coisa que a graça vai nos fazer é tirarmos da impiedade. A palavra impiedade, prefixo impiedade. Prefixo de negação. Uma pessoa impiedosa é uma pessoa sem piedade, um ímpio. Você quer entender o que é impiedade? É só pegar lá na Bíblia o que a Bíblia fala que é ímpio. Ímpio é alguém que não vive a dimensão da piedade. Literalmente falando, de uma forma bem simples, é a pessoa que acha que dá para viver sem Deus. Não depende de Deus, não tem vontade de ter Deus. Não... Esse é o ímpio. O ímpio, ele vive como se Deus não existisse. Sabe, irmãos, o pecado fez isso comigo e você. Quando nós nascemos em pecado, com a natureza pecaminosa, nós achamos que dá para viver sem Deus. E até tentamos e nos arrebentamos. A graça de Deus vai te mostrar que você precisa do Senhor, que você não pode viver sem Deus. Como disse C.S. Lewis, se tudo aqui nesse mundo nada me satisfaz, é porque eu fui feito para outro, né? Agostinho dizia que o nosso coração tem uma necessidade do tamanho de Deus e só Deus pode preencher. Mas só a graça de Deus para iluminar e mostrar isso. Você vai deixar de ser ímpio e passar a ser alguém piedoso. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o processo de reeducação. Primeira obra que Deus vai fazer no coração daquele que experimenta a santificação, Ele vai começar a te mostrar que você precisa de Deus. Não dá para fazer do seu jeito. Não dá mais para você tomar todas as suas decisões e cuidar de tudo da sua maneira. Irmãos, uma das maiores evidências que você está crescendo em Deus é quando você aprende a depender de Deus, você vira um dependente de Deus. Você diz, não quero mais do meu jeito, Senhor, eu quero do teu jeito, eu quero a tua vontade para a minha vida. O Espírito Santo vai fazer isso por meio da graça, tornar você uma pessoa piedosa. Mas a segunda libertação que o poder do pecado, que o Espírito Santo faz, que a graça se manifesta, é você renegar as paixões mundanas. O que é paixão mundana? É aquilo, a paixão, irmãos, é um amor cego, não é nem amor. A paixão é a maior expressão do nosso egoísmo. Paixão, ela te cega. Toda pessoa apaixonada é cega, ela não enxerga. Ela fica transtornada. Ela fica embriagada. E ela entra para o pecado porque ela está apaixonada, ela cega, ela não ouve, ela não vê, ela não enxerga. Quando vê, ela já está lá dentro. Assim vive o mundo. Eu era professor no Sesumar e capelão, e alguém pediu para eu tentar ajudar um professor, um senhor muito capaz, 75 anos, uma carreira brilhante como professor, conseguiu ganhar uma condição financeira espetacular, fruto do seu trabalho, uma pessoa muito capacitada. E a gente percebeu algumas mudanças. De repente esse homem começou a usar umas camisas coloridas, cabelo pintado, uns tênis mais umas roupas mais apertadas, academia e tal. E logo já chegou, né? Abandonou a esposa, abandonou os filhos e os netos, foi viver uma paixão com uma menina de 20 e poucos anos. E alguém me disse, pastor, tenta ajudá-lo. Eu tentei, encostei nele. Ele falou, pastor, nem adianta, pastor. Pastor, eu estou apaixonado, pastor. Eu me apaixonei, foi meu coração que pediu. Eu não fiz nada. Quando eu vi, eu estava dentro. Sabe, pastor, eu amo e ela me ama também. Por acaso, a menina, 20 e poucos anos de idade. A turma fala que é por causa do dinheiro, mas não é. Ela me ama de verdade. E ele acreditou, né? A paixão faz isso, a paixão cega. Ele disse, minha esposa, tadinha, não pode ter culpa. Não fui eu nem vi, quando eu vi eu estava dentro. Irmãos, é uma sociedade, é o ser humano sem Deus, ele acredita no cupido. Ele é flechado e ele se entrega às suas paixões. Ele está embriagado, ele não consegue discernir. Ele não tem juízo, ele não tem senso de direção, ele não tem algo que lhe conduz, ele é conduzido pelo próprio coração.
Paixões mundanas é uma pessoa sem Cristo, é a consequência da impiedade. Ele abandona Deus, ele perde o crivo de Deus e tirou Deus da vida de uma pessoa, ele vira um bicho. Romanos vai nos dizer, irmãos, que a pior consequência, o pior julgamento que Deus pode fazer para um ser humano é quando o ser humano quer muito andar sozinho, não quer Deus, Deus para e diz, vai, faça a tua vontade na tua vida, pode seguir teu caminho, faz tudo que você tem vontade, você vai se arrebentar. E esse texto está dizendo, irmãos, que nós vamos renegar essa paixão. Nós vamos ser libertos pela graça de Deus. E nós vamos olhar para o nosso coração e dizer, coração, chega, acabou. Eu não faço mais a sua vontade. Você vai ter que ser escravo da palavra de Deus, servo do Altíssimo. A partir de hoje, eu e você vamos fazer somente a vontade de Deus. Isso é ser renegar. Isso é renegar uma paixão, é abandonar, é deixar, é não ser guiado pelo seu próprio coração. Quantas pessoas que são guiadas pelo coração? Eu lembro de Sansão, colocou tudo a perder por causa do seu coração. Morre precocemente, perde uma carreira brilhante, sujeita pessoas da sua família, da sua história, da sua nação à servidão, porque o seu coração é enganoso, é um homem apaixonado pelas coisas desse mundo. Ah, irmãos, como Deus precisa nos libertar disso, como a graça de Deus precisa se manifestar na minha vida e na sua. Mas se fosse só até aqui, nós ficaríamos vazios, sem piedade, sem paixão, e agora? Mas essa graça não só tira essas coisas da tua vida, ela vai te conduzir a você viver de 3 maneiras. Uma vida sensata, uma vida justa e piedosa. Não é isso que diz o texto? Aqui é a tríplice, espaço de relacionamento do ser humano. Essas 3 palavras falam do nosso relacionamento com a gente mesmo, com o próximo e, consequentemente, com Deus. E, na verdade, até o contrário, né? A primeira é Deus, mas Paulo deixa por último aqui como a melhor parte. Muito bem, vamos ver primeiro como a graça altera, nos reeduca para viver com a gente mesmo. É uma consequência do que nós terminamos da paixão mundana. A palavra usada por Paulo aqui é a mesma palavra que ele usa para o jovem no capítulo 2, no 3º versículo. Ele diz, todo jovem devia ser criterioso. A palavra criterioso, a palavra jovem que tem que ter critério. Aqui também. Uma pessoa que renega o pecado, renega a impiedade e as paixões mundanas, vai aprender a ser uma pessoa sensata, uma pessoa com juízo, uma pessoa que tem crivo na sua decisão. Em outras palavras, alguém que não é guiado pelo coração, mas é guiado pelos princípios de Deus. Você não toma decisão porque você gosta ou porque você quer, você toma decisão porque você precisa. Isso é maturidade espiritual. Você olha, aquilo te seduz, aquilo te encanta, aquilo te mexe com a tua estrutura. Mas você tem algo mais dentro de você. O Espírito Santo domina a sua vida, guia o seu coração e você é cheio da graça de Deus. Você tem juízo. Isso aqui até me atrai, mas eu não quero, eu tenho capacidade de abandonar. Eu tenho crivo para tomar decisões. Uma pessoa sensata. Você quer saber o que é uma pessoa insensata? Sensata? Estuda na Bíblia o que é um insensato. O insensato é o que não tem insensatez. Domínio próprio, fruto do Espírito. Não são as paixões mundanas que dirige, mas é a graça de Deus que dá sensatez, controle e princípio. A graça te torna uma pessoa criteriosa nas tuas escolhas, nas tuas reações, no seu comportamento. A primeira coisa que a graça de Deus faz, ela trabalha o seu relacionamento com você mesmo. E vão ter muitas coisas que vão te atrair, meu irmão, não se iluda. Talvez até coisas que não estão erradas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Hebreus vai dizer, temos que abandonar pecado e embaraço. Tem coisas que não é nem pecado, mas te embaraça, te prende, te enrosca. Uma pessoa cheia da graça vai ser uma pessoa que vai ter o crivo para decidir. Ele tem o bom siso, né? Ele tem capacidade de avaliar além das emoções. É alguém que não é dirigido pelo coração, mas é por princípios de Deus. Você é dirigido pelo seu coração? Se você é dirigido pelo seu coração,
você é uma pessoa insensata. Você está apaixonado, embriagado. Tempo atrás, uma pessoa me procurou, lá em Maringá, quando eu morava lá ainda, crente, me disse: pastor, eu arrumei um amante, e quando eu estou com um amante, eu lembro da minha esposa, aí eu fico chateado, aí eu volto com a minha esposa, daí eu lembro da amante, aí eu fico chateado, largo aqui, e eu queria que o senhor me ajudasse. Quem que eu amo? Não sei se eu amo a esposa, se eu amo a amante. Será que se eu largar da minha esposa e casar com ela, com a amante, eu vou ser feliz? Eu estou infeliz. O senhor acha que eu amo? Qual das duas que eu amo? Eu disse: você não ama nenhuma das duas, você ama o seu próprio desejo, você é um escravo das suas próprias paixões, você é um escravo do pecado. Nós precisamos ser libertos, irmãos, do poder do pecado e ser dirigido pela palavra de Deus. A graça de Deus é capaz de ensinar você a viver uma vida sensata. A graça te capacita a não ser dirigido pelos desejos, pelas paixões mundanas, pelo seu próprio coração, mas você passa a ser um homem de princípios. E quando alguém diz: vamos fazer tal coisa, você diz: não. Por quê? Resposta errada: minha religião não permite. Não fala isso. Não, o pastor mora ali perto, ele vai ficar sabendo. Não é, essa resposta é errada. Mas por quê? Você não gosta disso? Eu até gosto. E por que você não vai fazer? Porque eu tenho princípios. Eu tenho princípios. É interessante que até o comércio descobriu que se você ficar embriagado, você faz besteira, né? Esses dias eu fiquei bobo, alguém me dizendo que quando tem esses feirões de carro e tal, muita gente compra carro sem poder, sem precisar, faz carnê na emoção, ali no calor. Tem um comprando, outro comprando, ele corre e compra também, não sabe nem o que está fazendo. Não tem princípio na área financeira, não tem princípio na área amorosa, não tem princípio de criação de filhos. Dirigido pelo coração, a graça vai te tornar uma pessoa sensata, uma pessoa criteriosa, uma pessoa que a graça te dá controle sobre o pecado. Segundo lugar, a graça também vai te tornar uma pessoa justa. Aqui fala do seu relacionamento com o próximo. Irmãos, do ponto de vista natural, todas as nossas relações são injustas, porque ela é baseada no nosso pecado. É muito difícil alguém ser justo. Normalmente, no nosso relacionamento com o próximo, nós somos injustos, porque a gente não consegue pensar no outro. O pecado também nos cega e a gente acha que nós somos o centro do universo. Quando a Bíblia diz que Deus vai nos dar uma vida justa, fala do nosso relacionamento com as outras pessoas. Ser justo aqui é não pensar em você além do que convém, é servir o outro, é saber que você pode pensar no outro. Eu vejo isso em casamento. Uma pessoa cheia de Deus que começa a ter uma experiência maior com o Senhor, naturalmente ele para de pensar mais nele e mais na esposa ou mais no marido. O contrário também é verdade. Uma pessoa infantil, ela só vê o seu lado, ela não consegue ver o lado do outro. No dia que o Senhor nos libertar, irmãos, nós vamos começar a pensar no outro. Isso é libertação. Isso é libertação. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Você gostaria de fazer? Você pode fazer? Olha, eu nem tenho interesse, mas como é um bem comum da minha família, por amor eu vou com muita alegria. Eu consigo pensar no outro. Esses dias alguém me disse: pastor, o senhor precisa ajudar aquele casal. Porque ele é um homem que só pensa nele. Na casa dele, todas as decisões são feitas a partir do desejo dele. Só vai para a praia quando ele quer, só sai comer fora quando ele quer. A família e os filhos são escravos desse homem. E um homem crente, líder na sua igreja, lá na cidade que ele mora. E a pessoa buscando socorro, tipo: pastor, ajuda. Eu preciso ajudar esse homem. É um homem que a casa dele gira em torno dele. Ele não consegue pensar. Tem um restaurante, uma festa. Eu não vou, por quê? Eu não gosto de festa de criança. Mas não é para você, bendito, é para o teu filho. Mas ele não consegue pensar no filho. Ele é escravo do seu próprio orgulho, da sua soberba. Irmãos, a graça de Deus vai nos capacitar a fazer coisas pelos outros, a pensar no outro. Você imagina quando essa graça alcançar o teu bolso e você começar a ser generoso e ajudar pessoas e servir, saber que o dinheiro que você tem é para as suas necessidades, mas é para servir o reino.
É você investir no reino. Para você cuidar do reino. A graça nos capacita a sermos pessoas justas. Quando somos egoístas, nós somos naturalmente injustos. Quando o Senhor nos liberta, nós passamos a ser pessoas generosas. Seja generoso. Ou o que você tem é só teu, só serve a você. Que desastre um homem que não é generoso, não podia nem casar. Que desastre alguém que é injusto nas suas relações, na criação dos filhos. Não consegue pensar no outro. E finalmente, irmãos, para a gente terminar, a graça de Deus nos capacita a viver uma vida piedosa. Olha o que diz o texto. Vamos terminar, né? Educando-nos para que, renegados à impiedade e paixões mundanas, vivemos o presente século. Forma sensata, consigo mesmo, justa, com o próximo e piedosamente. Aqui você é liberto do seu egoísmo extremo. É quando você diz, eu dependo 100% de Deus. Eu preciso totalmente de Deus. Eu não vivo sem Deus. Você entende que você foi criado para Deus, para a glória de Deus, e só em Deus você tem vida. Reverência ao único que é digno de adoração. Você para de adorar você mesmo e suas vontades e passa a adorar o Senhor. Você deixa de ser escravo da impiedade e das paixões mundanas para ser escravo do Senhor, servo do Senhor. Escravo você vai ser de qualquer jeito. Ou você vai ser escravo do mundo, do diabo ou da carne, ou você é escravo de Cristo. Não existe liberdade absoluta e restrita. Isso é mentira de Satanás. Isso é uma falácia lá do Jardim do Éden, que até hoje muita gente acha. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Você vai ver, ele só faz besteira. Ele é escravo dos seus desejos. Ou você é escravo da carne, do pecado e do mundo, ou você é de Cristo. Uma pessoa piedosa é alguém que depende totalmente de Deus. Há um texto bíblico que ilustra muito isso. Um dia Jesus foi fazer um sermão, e ele começou o sermão dele, e aquele dia o Senhor estava com o chicote na mão. E começou a estalar o chicote. Ele começou a falar pesado. Um sermão duro. Eu não sei se isso já aconteceu com os pastores aqui presentes, com o pastor Botania, comigo nunca aconteceu. Jesus começou a pregar e daqui a pouco levanta um e vai embora, levanta outro e vai embora, isso aqui. Não. Eu vim aqui achando que ia ter multiplicação de pães, ia ter cura, só tem chicote nas nossas costas que eu não quero, não. Tem que mudar, E foi levantando, gente, foi esvaziando o auditório. Você já imaginou que situação constrangedora para um pregador pregando e as pessoas levantando e saindo? E os discípulos se amontoaram ali no canto, ali estavam os discípulos ali. Eu imagino os discípulos pensando assim, agora ele vai ver que nós somos firmes, né? Ponta firme, estamos aqui, ó. Aí Jesus olha para eles e fala, parabéns, vocês são os melhores. Ufa, levei um susto, estava super preocupado se vocês, como é que vocês iam reagir. Mas que bom que vocês ficaram, eu vou dar uma medalhinha aqui para vocês de bons discípulos. Foi isso que aconteceu, irmãos? Jesus era duro, né, gente? Olha, parece até mal educado, né? Ele olha para aquele punhado de discípulos e fala assim, vocês, quer ir embora também pode ir, aproveita que a porta está aberta aí, ó, se manda. Já pensou? Pode ir embora, pode largar. Não precisa de ninguém, não. O reino de Deus nunca precisou de ninguém. Deus é autossuficiente. Mas eu fico impressionado com a resposta de Pedro. Pedro já está começando a experimentar uma convicção maior em Deus, está crescendo. Ele fala, Senhor, para onde que nós vamos? Não tem outro lugar aqui não. É aqui, ou aqui, ou aqui. É com o Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Esse dia precisa chegar na tua vida, meu irmão, em que você vai dizer, minha vida é totalmente de Deus, eu não quero viver sem Deus, eu quero viver só para Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego ao Senhor. Aplicação e conclusão. Sem a graça, impiedade e paixões mundanas. Com a graça educadora, sensatez, justiça e piedade. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Talvez nessa manhã nós tenhamos aqui pessoas apaixonadas ainda pelo mundo. Talvez você achou que era só começar a frequentar a igreja, só vir aqui já estava bom, não precisava mudar nada não.
Quem sabe nessa manhã ainda tem aqui pessoas que estão escravas do pecado. Servem mais o pecado do que a Deus. O Senhor falou com você nessa manhã que você precisa mudar. Eu queria te convidar a uma rendição. Se render. Se render a Cristo. E dizer, Senhor, transforma a minha vida. Eu queria te convidar a você fazer a oração de Davi. Senhor, obrigado pelo perdão dos meus pecados, mas eu não quero só perdão, eu quero transformação. Eu sou uma pessoa iracunda, uma pessoa agressiva, sou uma pessoa que não consigo pensar no outro, sou egoísta. Comece a confessar. Sou uma pessoa apaixonada pelo pecado, o pecado ainda me controla, Senhor. Comece a desejar, irmão, ser transformado por Deus, a experimentar uma vida sensata, justa e piedosa. Diga, eu quero, Senhor, pela graça, eu quero um milagre na minha vida. E vai ser milagre. Comece a pedir isso para o Senhor nessa manhã. Se renda ao Senhor e diga, eu quero ser transformado. Aleluia, Jesus. Essa é uma oração que o Senhor ouve. E Deus vai te dar graça. Deus vai te transformar pela glória dEle. Diga, Senhor, eu quero me matricular na escola da santificação. Eu quero ser um homem santo, uma mulher santa, separada pelo Senhor. Eu quero ser um crente que tem um bom testemunho. Eu quero ser mudado, Senhor. Há muita coisa na minha vida. Muda, Senhor. Se renda, se entrega como alguém que entra, faz o que quer. Tome essa decisão agora, como se eu estivesse num centro cirúrgico de Deus, dizendo, Senhor, opera na minha vida o que o Senhor quiser. Eu te autorizo, não tem nada na minha vida que eu quero, errada que eu quero prender. Eu quero ser liberto. Eu quero renegar as minhas paixões mundanas. E eu quero ser transformado, eu quero experimentar uma obra de avivamento na minha vida, de mudança. Eu quero ser um pai diferente, uma esposa, um filho. Eu quero ser um líder diferente, eu quero ser transformado. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, eu coloco cada um dos meus irmãos diante de Ti, a Tua igreja, e eu peço que esse texto se torne verdade na vida dessa igreja a cada dia, Senhor. Que o Senhor nos transforme para a Tua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.